A falta de representatividade política das religiões de matriz africana é algo preocupante que deve ser sim debatido. Vamos falar sobre isso e muito mais hoje no programa com o Pai Paulinho de Odé. Ó samba yerepe, oma oduma yerepe. Ó samba yerepe, oma oduma yerepe. Ó de ó samba yerepe, oma oduma yerepe. Ó samba yerepe, oma oduma yerepe. Ó de ó sampo mi. Já em segundo mandato, Canoas tem um legítimo representante na política e nas religiões de matriz africana na Câmara. Vamos conversar hoje com o Pai Paulinho de Odé. Tudo bem, pai? Tudo bem, meu irmão. Tudo certo. Vim aqui então para falar sobre religião e para falar sobre política. Então a primeira pergunta é, combina? É necessário, é fundamental. Quero iniciar te agradecendo, Israel. Tu que és um abnegado, né? Não existe mudança na vida de ninguém sem a força da juventude, e tu sintetiza isso. Tu sintetiza a força da juventude na luta por direitos, na luta por reconhecimento, visibilidade e divulgação, na luta pelo respeito à nossa tradição de matriz africana. Quero te parabenizar por essa iniciativa de ter esse programa Kizomba, que vai valorizar, vai resgatar e vai também buscar a reparação do nosso povo que é tão excluído e discriminado. Meus parabéns. Obrigado. Mas falávamos então sobre religião e política. O senhor foi eleito, nunca escondendo que era de religião de matriz africana, inclusive o seu nome leva o nome de seu orixá, Paulinho de Odé, inclusive nas urnas. Fala um pouco disso pra gente. Então, eu acho que todos nós temos missão aqui na Terra, nessa passagem. O primeiro desafio é entender que temos missão. O segundo desafio é entender que todos temos a missão de evoluir e ajudar outras pessoas. A terceira missão é cada um descobrir de que forma, como tu está descobrindo e te identificando e feliz em fazer. Eu nasci num terreiro no bairro Rio Branco, na rua 3 de Outubro, um terreiro de Umbanda, onde eu fiz todos os meus rituais, cruzamentos, aos 7 anos, e aos 15 anos me iniciei na nação. Então eu nasci no terreiro. Mesmo antes de vir ao mundo, a minha mãe já incorporava, trabalhava comigo na barriga. Então eu fui entregue à religião, porque quando eu nasci em casa, na rua do terreiro que eu frequentava, que a minha mãe frequentava, eu fui entregue ao Congal, tive um mal súbito, e vinha a mim quando fui entregue para o Congal. Então eu fui entregue à religião. E se eu não fosse entregue, eu me entregava, porque eu faço a religião por amor, não por dor. E só sou político porque sou religioso, não sou religioso porque sou político. Que fique bem claro isso. Por que eu digo isso? Porque durante séculos, os nossos direitos, os nossos antepassados, e digo isso com a pele branca, mas com a identidade negra. Eu sou orixalizado, a minha visão de mundo é de mãe África, é de matriz africana. Então a identidade, ela é muito importante. Se a gente não reconhece, não se orgulha do que é, e se a gente não sabe de onde vem, não sabe onde está e tão pouco aonde vai. Então essa sempre foi uma luta. Assim como milhões de brasileiros, não conheci meu pai, fui criado pela mãe e pela avó, passei muita dificuldade, né, para poder seguir a minha vida, né, para poder estudar, enfim, como milhões de brasileiros. E aqui onde eu moro, o bairro Niterói, Vila João de Barro, que hoje tem uma magnífica estrutura, é uma área de ocupação, onde a gente ocupou em 1979, e sou militante da luta pela moradia, dos direitos humanos, civis e individuais, militante das diversidades, do povo de Axé. E hoje tenho orgulho de dizer que eu atrelei, que eu conectei a questão política. E eu te falava, antes de nós começarmos a entrevista, que eu gosto de dizer, e não me canso de repetir, primeiro a gente tem que estudar um pouco a etimologia, a epistemologia das palavras, o significado das palavras, tanto o significado quanto o significado histórico. Política vem do latim, poliética, assim como religião vem do latim, religare. Poli é o coletivo, ética é o que é certo. Então eu fico triste quando eu vejo principalmente babalorixás, líderes africanistas humanistas, eu não gosto de política, eu não sou político. Na verdade, ele não entende a palavra e ele é político na medida em que ele é registrado. Ele é político, na medida em que tem um CPF, que paga água, paga luz e que se preocupa com o seu filho de santo, ele é político por natureza. Partido político e campanha eleitoral são pequenas partes da política que são muito importantes, mas não são a essência da política. A essência da política é fazer o bem.
Não só para ti, não só se preocupar com o teu umbigo, mas se preocupar com outras pessoas. Isso é política e isso é essência que tu estás fazendo aqui agora. Bem, a partir dessa consciência, eu abri o terreiro para discutir meio ambiente dentro do terreiro. Eu fui coordenador do Fome Zero aqui na cidade de Canoas, com cursos de trabalho e renda, com artesanato aqui nesse terreiro. Isso antes de ser vereador? Antes de ser vereador, sem cargo nenhum. Aliás, eu quero deixar claro que eu fiquei 18 anos sem cargo militando na política. Às vezes tinha que ir de a pé para as reuniões, às vezes de bicicleta. Eu só fui ter um cargo remunerado em 2007 e milito desde 1988. Então, nós começamos a abrir o terreiro para a comunidade, para os problemas de saúde, educação, segurança, infraestrutura, creches. E abrimos, fizemos reuniões, trouxemos um programa Fome Zero aqui para a cidade e começamos a pautar e nos organizar. E em 1996, eu fui impedido de fazer meus rituais, assim como centenas de religiosos aqui na cidade, de líderes, por intolerância. Um vizinho de 3 quadras da minha casa me incomodou e me processou. E assim como as legislações que nos perseguem em vários municípios, eu fiquei impedido por um tempo. E aí eu fui buscar ajudas nos partidos políticos, inclusive no meu e outras lideranças, e não tive nenhum tipo de acolhimento e de conhecimento do caso. E aí eu percebi que um dia eu teria que concorrer a vereador. Porque é com representatividade que a gente consegue mudar a vida das pessoas e consegue fazer leis que mudem a vida das pessoas. Então eu concorri em 2004, não me elegi, mas fiz uma ótima votação. Em 2008 eu não concorri, me preparei. Em 2012 eu concorri a vereador de novo e elegi. Fui o primeiro vereador, que me honra muito, com o nome do orixá na história do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um umbandista que foi deputado estadual, que é o nosso Papa da Umbanda, Moab Caldas, o qual aqui eu faço uma referência, é o nosso grande Papa. Os umbandistas têm que conhecer mais a história de Moab Caldas, foi deputado estadual, que defendia a matriz africana, mas era um umbandista, que isso não é demérito nenhum. Mas com o nome do orixá, eu fui o primeiro. E depois, agora em 2016, reeleito, o terceiro mais votado da cidade com o nome do orixá. Por quê? Porque além de defender a livre expressão do povo de Axé, eu também defendo a livre expressão de todas as religiões. Defendo o Estado laico. O Estado laico não é Estado ateu. O senhor é convidado a participar de atividades de outras religiões? Sim, aqui eu criei um fórum interreligioso, aqui na cidade de Canoas. Chegou a ter 11 religiões diferentes. Chegou a ter judeus e muçulmanos juntos. Pastores evangélicos, padres e babalorixás e dirigentes umbandistas, espiritualistas, esotéricos juntos. Foram mais de 50 atos interreligiosos que nós fizemos a partir de 2009, quando o prefeito Jairo Jorge criou a primeira coordenadoria de política de diversidade de comunidades tradicionais, a qual estive à frente antes de me eleger. Então, a partir da gestão do prefeito Jairo Jorge, da coordenadoria, nós começamos a mudar a realidade. Porque aqui ao longo e hoje, que é o dia 28 de junho, é Dia Internacional de Orgulho LGBT, e o Brasil, que é o maior país em assassinato a LGBTs no mundo, e ainda tem gente que diz que não tem homofobia, né? A pauta também era essa para tratar, porque nós, com a visão de mundo de matriz africana, nós pautamos pelo amor, seja com quem for, de qualquer jeito, desde que haja respeito. Até rimou, porque de fato e de direito é isso que nós entendemos. Não interessa, amor é amor e respeito é respeito. Pai, o senhor vai me responder daqui a pouquinho se o senhor é ligado às internets e às polêmicas que rodam o Batuga na internet, logo depois a gente assistir aí as marcas que apoiam o programa Kizomba. Voltamos aqui com o pai Paulinho de Odé, babalorixá e vereador do município de Canoas, e eu falava das coisas da internet, se o senhor acompanha ou não, e as polêmicas também, né? Porque a internet é uma ferramenta que fomenta a discussão e isso de certa forma é bom e de certa forma não, né? Depende da dosagem. Então eu vou lhe perguntar sobre um assunto que o senhor talvez até seja um dos pioneiros, que foi levar Exu para salões fora de casa. O que o senhor acha disso, o senhor que é organizador do Encontro das Almas Iluminadas, que eu já participei inclusive, muito bem organizado, mas a sua opinião sobre isso? Eu acho que, em primeiro lugar, religiões são feitas de pessoas que erram, que acertam. Não só a nossa religião, todas. E toda organização religiosa, ela passa por processos e momentos.
Se tu verificar a religião católica, há 30 anos atrás, ela tinha uma maneira de se comportar. Hoje a gente está vendo aí shows do padre Fábio Melo, né, e outros tantos padres, né, que isso era uma coisa que era mais restrita. Se tu olhar a questão dos neopentecostais, então nem se fala, eles fazem a marcha de Jesus, eles fazem culto em tudo quanto é lugar e às vezes também exageram. Quanto à questão de levar os rituais e fazer grandes mobilizações, primeiro eu quero dizer que tem um cunho político, sim, não político partidário e nem político eleitoral. Político eleitoral, o voto é uma consequência de conquista, que não se compra, não se troca, não se vende, não se financia. Até porque quando as almas iluminadas foram criadas era 2002. Eu nem sonhava que iria concorrer, sabe? Sempre fui militante e sempre sabia que ia defender a causa, onde eu estivesse. Então, e não fazia sozinho, e não, tinha mais pessoas. Não, tem sempre uma comissão, como o pai Alex de Oxalá, o pai Jorge de Manjá, que é meu padrinho, o próprio pai Jorge do Ogum, que é meu babalorixá, está desde o começo comigo, e dezenas de líderes religiosos, ninguém faz nada sozinho. Tudo que eu vou falar aqui é o nós, não é o eu. Eu posso ter sido a principal liderança em alguns momentos, mas não fiz nada sozinho. Aquele que diz que faz uma coisa sozinho é mentiroso, certo? Costuma dizer que eu sou um louco, mas não sou corintiano. Eu procuro achar um bando de loucos que queiram fazer o bem, né? Porque infelizmente tem que usar essa expressão de forma figurada, porque infelizmente tem muito mais pessoas hoje fazendo o que é errado do que é certo, e a gente está vendo isso em Brasília, né? Mas enfim, até gostaria de falar sobre isso depois, nesse momento que nós vivenciamos. Mas em relação às almas iluminadas, ela foi criada através de um sonho que eu tive com o meu Exu Caveirinha, Exu de Mossorumbi, porque no momento que eu passei a intolerância, que eu te contei, que tentaram fechar os nossos terreiros, era um momento que existia eventos onde os líderes religiosos, para receber homenagem, algumas entidades, ou alguns grupos, cobravam ingresso, cobravam para vender convites para ganhar um troféu, tinha que vender convites. E a gente não concordava com aquilo. E através de um sonho, até tem uma cantiga que foi criada a partir desse sonho, o meu Exu disse que eu ia mobilizar nesse sonho centenas e milhares de pessoas para desmistificar o que é o Exu e para as pessoas nem que seja ganhar um certificado, um troféuzinho, um artefato. Naquela época era muito humilde, muito simples, hoje está bem melhor, mas por merecimento, reconhecimento, por indicação, por critério, não para vender convite. A única coisa que se pede nas almas iluminadas é que leve um brinquedo novo ou usado, pequenininho, de R$ 1,99. Ou, se não levar, não vai ser barrado, vai entrar igual, para a gente distribuir para as crianças no final do ano, aqui na Vila João de Barro e nas comunidades carentes de Canoas. Então não existe preço para ir nas almas iluminadas. O preço é defender a religião, é se destacar. Então, para isso que as almas iluminadas foi criado. E o que acontece da questão do Exu? O Exu, ele é caminho, ele é força, ele é energia, ele abre. Ele é o mensageiro dos orixás. Ele é o mensageiro dos caboclos. Ele é o bará da rua na Umbanda. O Exu é uma entidade necessária e fundamental. Mas como eu disse antes, como tem bons e religiosos e más religiosos em todas as culturas, todas as tradições religiosas, não é diferente da nossa. Uma vez eu vi uma entrevista do falecido Pernambuco, saudoso Pernambuco, e teve uma reportagem no qual sacralizaram, né, cortaram um cabrito assim na TV, e ele disse o seguinte: tem o ritual sagrado do abate, da sacralização, e tem a farra. Então quando passa para a farra, aí exagera. Não é porque faz num salão, porque o intuito das almas iluminadas é unir, agregar, desmistificar, organizar o povo e lutar pelos nossos direitos. Tem 3 horas de curimba, da meia-noite às 3. Não é mais que isso. Onde centenas e até mais de 1000 pessoas estão incorporadas. Agora, nós não vamos ali julgar quem está mais incorporado, menos incorporado, ou mais certo ou menos certo. Desde que haja respeito, independente da doutrina de cada um, todos vão ser respeitados lá. Eu entendo que fazer festas de Exu em salão, eu acho que não tem problema, desde que o culto sagrado que deriva do segredo não seja banalizado. Eu respeito, cada um tem o seu jeito de fazer, eu procuro não discutir dogma. A minha missão é defender a livre expressão e a luta contra o preconceito. Fundamento, para mim, é aquele que tem raiz, que foi pronto por alguém, que faz conforme aprendeu, que dá certo, que respeita as leis, e que ama a religião. Concorda com o termo certo que dá certo? Eu concordo com certo que ele aprendeu, que dá certo. Esse termo que eu concordo. Tu tem que fazer conforme tu foi feito. Se
tu passou por 3 bacias diferentes, é óbvio que tu vai ter 3 maneiras diferentes de fazer. Às vezes tem filhos da mesma nação, do mesmo país de santo, que fazem alguma coisa diferente. Mas tem que fazer conforme aprendeu. Tem que ter raiz. Se tem raiz, sim. É verdade que tem charlatãos na nossa religião, charlatões, como tem nas outras também. Agora, eu penso que o meu sagrado eu não abro. O meu sagrado deriva de segredo. Com todo respeito, eu não revelo cortes, o meu abacé de Exu, a minha cabala, nos rituais de Umbanda eu não fotografo, porque eu fui feito assim. Cada um eu respeito. Agora, na hora de sair para a rua para defender nossa religião, como por exemplo o que aconteceu com a PL 21, de um projeto intolerante e racista, de uma deputada hipócrita, que fez um projeto para impedir o abate religioso, que é uma tradição milenar, e que não é só a nossa religião que realiza, como os muçulmanos, os judeus também fazem. Enquanto os frigoríficos, a carne fraca, os escândalos, os animais sofrem para ser abatidos, ninguém faz nada, porque os frigoríficos financiam campanha, né? Ou os donos de frigorífico. Então isso é hipocrisia. A hipocrisia é dizer que defende o bem-estar animal, que é vegano, que é vegetariano, e está com uma bota de calçado de couro, uma cinta, uma bolsa. Isso é hipocrisia. Então não tem defesa dos animais. É intolerância religiosa, é racismo, porque a religião é de matriz africana, do continente africano. Independente da minha pele ser branca, eu cultuo uma religião milenar. Aliás, a religião, na minha opinião, a mais antiga do mundo, porque é comprovado cientificamente que o primeiro continente que emergiu foi o continente africano e seus arredores, e o primeiro ser humano foi um negro. Portanto, é a religião mais antiga do mundo. Recentemente nós falamos então de Exu, né, pai? Seguindo pelas polêmicas da internet aí, o senhor é a favor ou contra as oferendas na rua, os populares despachos? Eu sou a favor da oferenda de forma correta, sem abuso, inadmissível, né? Eu acho que nós temos o direito e o dever de nos alimentar conforme a nossa tradição, mas de não abusar, de não exceder. É inadmissível que alguns irmãos, que têm pessoas certas e erradas em todas as religiões, acabem despachando excesso de animais na rua, em lugares de forma errada, em lugares errados. Isso é inaceitável. É a falta de limite, né? Mas as oferendas fazem parte da nossa cultura, mas feita de maneira correta. A gente tem que resgatar, porque os nossos ancestrais usavam folhas, né? As bebidas eram dadas no chão limpo, né? Os ancestrais não tinham copo de vidro, nem bandeja de plástico. Então é isso, nós aqui fizemos milhares de cartilhas de oferenda ecológica, as federações também fizeram, e nós conscientizamos aqui todos os terreiros, as associações de moradores, as escolas. Aqui nós tivemos aquele projeto do Caravana da Diversidade, onde nós falamos de todos os preconceitos, também falamos da oferenda ecológica dentro das escolas. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai resgatar. E fazendo o resgate, a gente vai perceber que a gente cultua a natureza. Portanto, a gente tem que amá-la. E para amá-la tem que respeitá-la. Porque o Ubará, o Exu, é a terra. O Ogum é a força, é o aço, é o minério. Inhansã é o vento, é o temperal, tempestade, é a união. Xangô é o senso de justiça, é o fogo, é o vulcão, é a pedra. Odé é a força de vencer, é a fartura, é a agricultura, é a caça, é a bonança. Odé e Otim. Obá é o movimento, o corte, né? Ossan a cura, as ervas. O Chapanã a cura, a dor, o sofrimento e a cura. Os Bede a pureza, Oxum a doçura, os rios, o amor, a maternidade. Emanjá, a mãe de todos os orixá, a mãe que pariu o mundo, dona do mar, o planeta de chamado planeta mar, não planeta terra, que o elemento que mais tem no mundo é mar. Oxalá, filho de Olorum, de Olodumare, pai da criação, pai de todos os orixá, da paz, da clareza, da visão, da verdade. Entende? Do céu, das nuvens. Então isso é a natureza, é o que nós cultuamos. Então, portanto, nós temos que amá-las, e para amá-las tem que respeitá-las. Eu acho que a oferenda tem que ser feita assim, mas nós temos que discutir melhor isso, né? Agora, aqui em Canoas, nós fizemos um projeto, que é o Parque da Paz, uma fase, para que a gente possa, em primeiro lugar, não seja um despachódromo. Eu sou contra despachódromo. Despachódromo é um lugar que vai despacha e só faz oferenda, não. É um conceito muito maior, de território de matriz africana e urbana. Nós fizemos uma fase aqui, com 3 esculturas de 3 metros. Infelizmente, a nova administração não está dando devido
valor e atenção e está começando a depredar, e nós estamos numa luta aqui para garantir que esse parque seja mantido, não está sendo fácil. Mas também nós colocamos uma escultura de Aomi na Praia do Paquetá, que é um pequeno parque também, é um pequeno território de matriz africana e umbanda, que antes as pessoas eram perseguidas e excluídas de fazer rituais lá. Falando do parque, pai, o que as pessoas, as casas podem fazer lá? Não, hoje ele está em processo de depredação. Hoje está impedido, né? Nós vamos lutar para que isso não aconteça mais. A gente está numa luta aí com a nova administração, mas hoje nós temos mais respeito. Aqui, por exemplo, na beira da Praia do Paquetá, tem a escultura de Aomi, né? Uma escultura que veio de Salvador, do escultor Tati Moreno, que fez o Dique do Tororó em Salvador. Aliás, Canoas é a única cidade, além de Salvador e Rio de Janeiro, que tem uma escultura de Tati Moreno. Lá pode ser feitas oferendas também, e com muito mais respeitabilidade, que antes as pessoas eram corridas, perseguidas de lá, hoje tem muito mais respeito, né? Então, essas ações fazem com que a gente possa fazer a oferenda em lugar seguro e de melhor forma possível, né? Então, eu acho que a política, e aí na medida que nós elegemos aqui, ela possibilitou juntamente com os movimentos, como eu disse antes, não fiz nada sozinho, né? Mas na medida em que nós elegemos, nós organizamos o povo, potencializamos as entidades, fomos parceiros, e aí nós tivemos várias conquistas. Por exemplo, aqui em Canoas nós temos legislações, porque o primeiro passo para tu ser respeitado é dar visibilidade, como tu estás fazendo nesse programa. Nós criamos o Dia Municipal de Oxóssi, Isélio Fernandinho de Moraes, em homenagem à Umbanda. Nós criamos o Dia Municipal de Ogum em São Jorge. O Dia de Oxóssi foi proposto pela Uniaxés. O Dia Municipal de Oxóssi foi proposto pelas entidades Eu Sou Autor, de Ogum e São Jorge. Agora nós estamos propondo a Semana Municipal em homenagem a Xangô e São Cosme e Damião, para o final de setembro, por causa das comemorações do sincretismo de Xangô e São Cosme e Damião. Nós começamos a realizar junto o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, e Iemanjá antes era só a Igreja Católica que fazia. Isso dá visibilidade. E aí vai para dentro da escola, quando a criança é perseguida, diz, essa religião não existe, como aquele juiz falou no Rio de Janeiro, a professora tem que se manifestar, não, existe sim. Não pode deixar que as crianças sejam perseguidas. Porque daí a criança vai dizer, não, como tem o Dia Municipal da Bíblia, tem o Dia Municipal de Ogum, e de Xangô, e de Iemanjá. Se foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, é porque o poder público reconhece. Se reconhece é porque existe. Pai, outra pergunta referente ainda à política, né? Aqui em Canoas tem uma grande representatividade que é o senhor. Mas, num âmbito geral, nós não conseguimos eleger um representante da religião de matriz africana. A que se deve isso? Eu acho que, em primeiro lugar, pelo todo o processo de discriminação e exclusão, né? O racismo, a homofobia, a xenofobia, o machismo, o sexismo, eles nada mais são que faceta do capitalismo. O que é isso? O processo da diáspora, que retrata muito bem isso, e o processo histórico de Hitler também retrata bem isso. O branco, o europeu, invadiu um continente, sequestrou um povo, dizimou parte deles, fez um genocídio, parte lá no continente, outra parte durante as embarcações, né? E depois outra parte aqui no Brasil. E a outra parte escravizou. Não existe negro escravo, não existe índio escravo, não existe nenhuma etnia escrava. Existem pessoas que foram escravizadas. Então, por que ele fez isso? E assim mesmo fez Hitler, quando disse que judeu era anticristo, quando disse que cigano, porque se fala muito do genocídio judeu, que realmente aconteceu, mas não se fala do genocídio cigano que houve, que foi cometido por Hitler. Por quê? Porque ele dizendo que era anticristo, ele teve aliados de parte da religião católica, que mandava no mundo em sua época. E com isso, ele sequestrou e tirou as riquezas desses povos para comprar armas para dominar o mundo. Isso fez Hitler. E isso fez os europeus também, aqui no Brasil, com os negros, com o povo negro. Então, isso nada mais é do que faceta do capitalismo. Então, por que a gente tem que ter essa consciência? Porque existe um processo de reparação. Reparação. Foram séculos, mais de 500 anos, os nossos antepassados explorados. E nós temos esse papel. E aqui na cidade, quando tu dá visibilidade, quando tu faz projeto que dê vez e voz, aí tu elege.
Agora, não elege, primeiro motivo por isso. Quando não tem vez e voz para esse povo, o povo não se organiza. Quando o povo não se organiza, ele começa a falar mal dele mesmo. Criou-se uma cultura. Vivemos de tribos diferentes também, e não, ainda aprendemos a respeitar as nossas próprias diferenças. Porque tu não vê um evangélico falando mal do outro evangélico, é difícil. E eles têm os problemas deles também. Tu não vê um padre falando mal do outro. Isso que mais sabe que tem pedofilia na igreja. Claro que não dá para generalizar, não é todos os evangélicos que nos perseguem, nem todos os padres que são pedófilos. É verdade. Pro bem ou pro mal, toda regra é a sua exceção. Não pode criar síndrome da perseguição também. Mas a verdade é que, colocando na exclusão e perseguindo, tu não deixa o povo se organizar. Então isso é uma cultura que nós temos. Bom, nós temos que entender isso e a partir disso mudar esse conceito. Quando nós fizemos isso em Canoas. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que os partidos políticos e as lideranças, os deputados estaduais e federais, eles não priorizam a candidatura do axé. Eles convidam os vereadores, candidatos a vereadores, para fazer voto para a legenda. Mas daí o que defende o sindicato, vai priorizar o candidato do sindicato, o que defende a educação, o professor, que é legítimo. Mas o babalorixá, o cacique de umbanda, o afro-umbandista, ele não é priorizado na hora de ter estrutura e de ter condições de poder fazer uma campanha. Esse é outro motivo. Pai, quero lhe agradecer por ter nos recebido aqui, né? Sei que o senhor teria conteúdo para mais entrevistas e com certeza faremos sempre que o senhor achar que precisa do Kizomba aqui na sua casa ou no seu gabinete, enfim. O espaço é exatamente para isso, para a gente falar da nossa religião de uma forma aberta. E trouxe um presente da Brilhantes Biju, que é uma das apoiadoras. O senhor abre aqui para ver se o senhor gosta. Mas, olha só, surpresa. Primeiro, o maior presente é o teu trabalho, né? O trabalho de você, da tua equipe. Então, de parabéns. E ainda mais esse presente. Vamos ver aqui. Aí, uma pulseira personalizada para Odé. Mas quero dizer que eu fico muito agradecido, né? A ela transmite esse agradecimento e que agora eu passo a ser militante de divulgar o trabalho dela. Olha aqui. Muito obrigado. A Brilhantes Biju, inclusive eu quero também agradecer a Suzy Achose Tecidos, a Estamparia Donatos, a NPC Fotografias e a Itanajara Fashion Hair. Porque ter apoiadores, o senhor bem sabe, para projetos como este, né, que são voluntários, é imprescindível. Então agradecer a todos vocês que estão acreditando no nosso projeto aqui do Kizomba e agradecer ao senhor por ter nos recebido aqui na sua casa, no Reino do Pai Odé. E eu gostaria que o senhor encerrasse essa entrevista falando para mim quem é Odé na sua vida, filho da Pai. O Pai Odé primeiro é pai, porque eu fui criado pela avó e pela mãe. Assim como muitos adolescentes, eu era traumatizado por causa disso. Mas Olorum sabe o que faz. Eu tive um pai. Odé é pai. Odé é vida, Odé é força, vontade de vencer, de lutar. Odé é fartura de axé, Odé é fartura de amor, Odé é fartura na mesa, Odé é bonança de união, Odé é tudo para mim. Odé se sintetiza para mim, e aqui eu quero encerrar dizendo, manifestando uma expressão que sintetiza nos maiores líderes que viveu na face da Terra e que hoje é uma grande estrela a nos iluminar. Eu vejo Odé na frase dele, que diz o seguinte, esse ser, que nenhuma pessoa, absolutamente ninguém nasce odiando ninguém, por causa da cor da pele, da classe social, da orientação sexual ou da sua diferença. As crianças nascem puras, elas aprendem a odiar. Alguns adultos ensinam a odiar as outras por causa da sua diferença. Isso é Odé para mim, que eu vou dizer o que é Odé. Se elas aprendem a odiar, tu estás fazendo isso com esse programa, nós temos a missão, o dever e a obrigação de ensiná-las a amar. Odé se manifesta em Nelson Mandela. Odé é tudo para mim. Ó, Sampa, Yerepe, Omã, Oduma, Yerepe.